Amém, queridos, boa noite, shalom, graça e paz, amém? Se os irmãos quiserem sentar, fica à vontade também, tá? Amém, queridos, para nós é uma alegria estarmos aqui nessa noite de festa, nesta noite de alegria. E eu quero cumprimentar a todos no nome do nosso bispo Emanuel e bispa Carol. Cumprimentar a todos, ao pastor Adelson também, que é meu amigo. Perdão, Padre Adelson. Já tô. Mas é um amigo também que a gente sempre se encontra em eventos, né? Quem sabe não foi uma profecia, né? Aleluia. Vou contar uma historinha aqui do Padre Adelson. Nós estávamos num evento, eu ia fazer uma parte e ele ia fazer outra. E ele estava conversando com minha esposa. Eu falei assim: rapaz, não estou gostando disso não. Ele falou: rapaz, se tu perder tua mulher para um caba feio igual eu, tu tá enrolado. Nunca esqueci disso, mas é brincadeira. Tem a beleza de Cristo, nosso amigo. Amém? Amém, queridos? Prazer ver esses queridos irmãos, pastores, amigos. Pastor César. Queridos, esta é uma noite de festa. Eu estava ali na minha cadeira e me veio algo no coração. Nós construímos nossos caminhos. Toda decisão, todo sucesso ou fracasso depende unicamente de nós. Ninguém pode responsabilizar outro pelos seus erros. Deus nos dá o norte, nos dá a direção naquilo que Ele tem para nós. Mas a nós cumpre executar e exercer aquilo que Ele já colocou para nós. Eu creio, pastora Sueli, como você disse aqui no início, é um novo tempo para esse ministério. Deus está virando a chave. Deus está trazendo algo novo. A palavra de Deus diz que Ele muda tempo e estações. E cremos que um novo tempo é chegado sobre este ministério. Deus está trazendo algo novo sobre cada um de vocês. Jesus, em Mateus 13, no versículo 23, Ele diz que aquele que ouve as suas palavras, a mensagem do reino, e a compreende, esse frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso mostra que o nosso nível de produtividade no reino está literalmente ligado ao nosso nível de entendimento. É importante que eu entenda aonde Deus está me levando, aonde Deus quer me levar, porque o entendimento é a chave para alcançarmos a colheita e alcançarmos os sonhos de Deus para as nossas vidas. E a falta de entendimento também nos leva à ruína. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz que o povo foi levado cativo por falta de entendimento. Isaías capítulo 5, versículo 13, o profeta fala a mesma coisa: o meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento. A gente observa então que o entendimento, a compreensão das coisas de Deus é a chave, é fundamental para que alcancemos o êxito. Se você pegar o Salmo 73, eu gosto do Salmo 73, porque o salmista, você que é amante das Sagradas Escrituras, o salmista no Salmo 73, ele começa a se queixar a Deus, com Deus. Mas no versículo 17 ele diz assim: até que eu entrei no santuário e pude entender. Ele muda a sua oração quando ele recebe o entendimento. Queridos, é necessário que entendamos que Deus está trazendo algo novo sobre vocês. Deus está trazendo.
Um coração que entende, que compreende. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que racional, com entendimento. Até para cultuar, para ofertar, para dizimar, eu preciso entender por que eu estou fazendo. Por que Deus se agrada de Salomão? 1 Reis 3:9, Salomão, quando Deus aparece para Salomão, ele não pede riquezas, ele não pede outra coisa a não ser entendimento. Ele diz: Senhor, me dê um coração entendido. E Deus se agrada, porque aquilo que nós pedimos a Deus é a chave quando pedimos com entendimento. Tiago diz assim: vocês não têm porque não pedem, e pedem e não recebem porque vocês pedem mal, fora do propósito, fora da vontade. Mas eu gostaria que você abrisse comigo Lucas capítulo 10. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa reunião de pastores ali na UMEP, na igreja do meu amigo apóstolo Tertuliano. E quando o preletor hoje foi o pastor Eli Borges, e quando ele abriu a Bíblia e pediu que abrisse em Lucas 10, versículo 25, eu pensei assim: vai pregar a palavra que eu vou pregar à noite. Mas a palavra de Deus é rica, por isso que é a palavra de Deus, amém? Ela sempre se renova, e Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. E o apóstolo Paulo diz que ela é eficaz, ela opera eficazmente naquele que crê. Você crê? Amém? Amém, queridos? Lucas capítulo 10, eu gosto sempre de orar antes de lermos a palavra de Deus. Orar é bom, não é? Pai querido, nós te louvamos por esse momento. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, porque nós fazemos parte de um novo tempo na igreja brasileira. Cremos que o Senhor está trazendo algo novo sobre o Brasil. Cremos que a nossa nação será tomada de norte a sul, de leste a oeste, com grande avivamento, meu Deus. E cada profecia liberada sobre o Brasil está se cumprindo, nós cremos. E oramos, amado Espírito Santo, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou entrar em estudos sobre o que é ser bispo, mas eu gostaria de falar de uma qualidade de um homem de Deus. Amém? Todos nós aqui, homens e mulheres de Deus, e eu gostaria de sintetizar isso que eu vou falar nesses poucos minutos, de uma qualidade que nós precisamos ter, somente uma, até pelo tempo. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus não quer restaurar a igreja primitiva e nem restaurar líderes primitivos. A igreja primitiva teve a sua relevância. Os líderes da primeira igreja tiveram sua relevância. Mas Deus hoje quer levantar líderes para este tempo. Líderes relevantes, que estarão à frente de igrejas relevantes, fazendo discípulos relevantes para esse tempo. Porque, como diz uma frase que eu gosto muito do Carlito Paz, ele diz que igreja não é lugar para se frequentar, igreja é uma família para se pertencer. Igreja não é prédio, às vezes chamamos isso aqui de casa de Deus, né, de Bethel Church, dá até um nó na língua, né, de falar esses nomes assim. Mas igreja sou eu e é você. E eu quero agradecer, irmãos, em nome do bispo Emanuel e da bispa Carol, a todo o conselho de pastores desta igreja. Todos, eu conheço a maioria, são meus amigos, e eu estou em casa, né? Muito obrigado
por me convidar para estar aqui trazendo esta palavra. A pastora Sueli mora de frente à nossa congregação. Todo dia a gente se encontra ali, uns saindo, outros chegando, enfim. Mas, querido, Deus quer levantar líderes para hoje, para agora, nesse tempo, para serem a resposta nesse tempo. E quando percebemos que uma igreja é relevante? A partir do seu líder. Há várias virtudes de um líder relevante, mas eu gostaria de falar apenas de uma: um caráter. Caráter. Sem um caráter transformado, ninguém vai a lugar nenhum. E um líder de caráter é um líder verdadeiro. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 10, versículos 25 até o versículo 29. Diz assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano que todos nós conhecemos, mas eu não vou entrar na parábola do samaritano. Eu quero falar desse homem intérprete da lei. A parábola do bom samaritano é uma resposta a uma pergunta: quem é o meu próximo? Esse homem, intérprete da lei, se você percebeu, a Bíblia diz que ele quis pôr Jesus à prova. Ele quis provar Jesus. Ele começa perguntando acerca da vida eterna. E quando Jesus aponta o caminho, ele diz: quem é o meu próximo? Querido, deixa eu falar algo para você. Este homem, este intérprete da lei, ele não estava sendo verdadeiro. Tanto é que o maior embate de Jesus não era com o pecador. Jesus amava o pecador. Jesus estendia as mãos aos pecadores. Jesus curava, sarava, apontava o caminho. Mas o grande embate, a grande guerra de Jesus era com os religiosos. O grande embate de Jesus era com o religioso. Porque os religiosos, quando nós lemos aqui na Bíblia, a gente percebe que eles não eram verdadeiros. Tanto é que Jesus diz assim para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus, a hipocrisia. Quando a gente fala essa palavra hipócrita, hoje essa palavra traz uma sensação ruim, uma definição ruim. Mas se você reportar na história, hipócrita era o nome dado aos atores. Na antiga Grécia, quando se falava essa palavra hipócrita, se referia aos atores, aqueles que encenavam, aqueles que fingiam, que iam para o teatro, para os anfiteatros, para encenar. Hoje esta palavra hipócrita, ela fala de fingimento, aquilo que não é verdadeiro. E Jesus, ele trata os religiosos como hipócritas. Quer atrair a Deus? Seja verdadeiro.
seja você. Eu conheço o bispo Emanuel tem mais de 20 anos. Sempre foi esse homem que você conhece. Sempre foi esse homem que você conhece. Querido, seja você. Quer atrair Deus, quer atrair o olhar de Deus, seja você. Quer perder? Encene, finja. O hipócrita é aquele que aparenta ser, mas não é. Os mais antigos lembram daquele shampoo que fez muito sucesso nos anos 80. Parece, mas não é. Denorex. Parece, mas não é. O maior problema de Jesus continua sendo o mesmo, com aqueles líderes que fingem comportamentos, fingem que são homens de Deus. E muitas vezes nos deparamos com escândalos por causa de um caráter que não foi tratado, alguém que não se deixou ser transformado. Porque quanto mais eu ensino, menos intimidade com Deus eu terei. Quanto mais eu finjo, menos intimidade com Deus eu terei. Quem não confessa fraqueza, querido, confessa fracasso. Às vezes a gente não entende isso. Quando eu não confesso fraqueza, eu confesso fracasso. E é muito melhor você buscar ajuda, ao invés de chegar diante de muitos para pedir perdão por um erro que você cometeu. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, com a presença de Deus, a Bíblia diz que Ele nos conhece por inteiro. Quando o Senhor diz em Apocalipse, eu conheço as tuas obras, Ele nos conhece por inteiro. O Salmo 139 diz, eu conheço o teu falar, eu conheço o teu deitar, o teu levantar. Se sobe nas mais altas nuvens, eu sei onde está. Se desce no mais profundo abismo, lá eu te conheço também. Não tem como fugir de Deus, Ele nos conhece. E o que Deus quer de nós, queridos, é que sejamos verdadeiros. Essa é uma das qualidades que eu gostaria de falar nesta noite bem rapidinho. Isaías, quando ele se depara com a glória de Deus, ele diz, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando eu confesso as minhas fragilidades, quando eu confesso a minha fraqueza na Bíblia é a confissão de fragilidade. O que acontece quando nós confessamos, mostramos nossa fraqueza para Jesus? Ele manifesta o seu poder sobre nós. O poder, o apóstolo Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está dizendo que não é o fraco de forças, mas o que reconhece as suas fragilidades. Porque a gente sempre está tentando esconder as nossas fragilidades. Se você lembrar, quando Jesus estava na sinagoga, a Bíblia diz que havia um homem de mão mirrada. Aquele homem estava ali, talvez com a mão no bolso, talvez com a mão no seu terno, talvez escondida no seu talite. Ele estava ali escondido. Quando alguém olhava para aquele homem, ninguém conseguia diferenciar dos demais. Era perfeito. Mas Jesus diz para aquele homem, estende a tua mão. Se você observar o texto, Jesus não pede para ele estender a mão mirrada, mas aquele homem mostra a mão mirrada. Porque quando eu revelo as minhas fraquezas para o Senhor, Ele manifesta o seu poder sobre mim. Ele manifesta o seu poder. Querido, quando a gente fala de intimidade com Deus, eu gosto quando Jesus ele ensina acerca da oração.
Deixa eu falar algo para você. Você sabe qual é o segredo da oração? É uma oração em segredo. Jesus diz assim: quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. E eu acrescento, em público. Teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Quando eu tenho intimidade, quando eu sou verdadeiro, eu tenho intimidade com Deus, porque o Deus do culto é o pai do meu quarto. O Deus que eu exalto, que eu glorifico, que eu cultuo numa reunião de adoração, ele se revela no quarto a mim, porque quarto não é um ambiente, é uma postura. Quarto fala de intimidade, fala de quebrantamento, fala de revelar o coração, fala de abrir o coração. Jesus se revela aos fracos, aos perdidos. Certa vez Jesus se revela a uma mulher samaritana. Eu não sei se você já percebeu, mas a mulher samaritana, ela faz uma pergunta para Jesus que nenhum religioso fez, que nenhum discípulo fez. Ela, naquele encontro à beira daquele poço, ela diz: onde está Deus? Uma vida toda arrebentada, uma vida toda acabada, uma vida toda destruída. Mas aquela mulher pergunta para Jesus: onde está Deus? Porque o meu povo diz que Ele está nos montes, mas o teu povo diz que Ele está em Jerusalém. Onde está Deus? Jesus diz: ó mulher, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Observe, meu querido, que Deus não está buscando pessoas perfeitas. Deus não está buscando pessoas perfeitas para este tempo. Deus está buscando pessoas verdadeiras para serem usadas nesse tempo. Nós nunca chegaremos ao ápice da perfeição, mas nós podemos ter um coração quebrantado, nós podemos ter um coração contrito. Eu gosto de Isaías 57:15, diz assim: assim diz o alto, que habita a eternidade, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito de coração, com abatido de espírito. É aquele que reconhece as suas fragilidades, que ele diz para si mesmo: Deus, sem ti não sou ninguém. Jesus fala que o fariseu e o publicano foram ao templo para orar. O fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, obrigado, porque não sou pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o meu dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. A Bíblia diz que lá no canto havia aquele pecador publicano. Ele batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus pergunta para os discípulos: quem foi justificado, o fariseu ou o publicano? Sabe por que foi o pecador? Porque ele foi sincero. A Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o alto. Havia sinceridade no coração, havia sinceridade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Jesus disse para aquela mulher: vem a hora, e já chegou. O adjetivo, repito, usado não foi perfeito, perfeição, mas verdade, verdadeiro. Deus é adorado pela nossa verdade. Davi não era perfeito, mas era verdadeiro. Davi, quando peca, ele reconhece. Se você pegar o Salmo 32 e o Salmo 51, você percebe uma oração. No Salmo 32 ele diz: Senhor, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se tornaram podres, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Eu fiquei seco, eu fiquei terrível, perturbado. E no Salmo 51 ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi estava preocupado, querido, era em perder a presença de Deus.
Um dia desse eu ministrei numa reunião da UMEP, eu falei um pouquinho sobre a diferença de Saul e Davi. Saul, quando peca, ele chega para Samuel e diz: Samuel, me honre diante dos anciãos. Ele não queria perder o quê? A reputação. Foi totalmente diferente de Davi. Davi não estava preocupado em perder a sua reputação, ele estava preocupado em perder a glória de Deus, a presença de Deus. Querido, Deus está buscando homens e mulheres verdadeiros. Mateus 15:8, não precisa abrir, mas lá repete uma profecia de Isaías que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Muitas vezes Deus é adorado com o meu pequei, a minha confissão, mais do que o eu te amo fingido. Por que às vezes a gente não entende algumas coisas, mas quando você pega João capítulo 21, o Evangelho de João, todo mundo conhece que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava, ok? Por que Pedro ficou enfurecido? Aqui nós temos 2 pastores da Sociedade Bíblica do Brasil. Por que Jesus, aliás Pedro, fica como que enfurecido, desconcertado? Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta com o verbo ágape. E Pedro diz: Senhor, é como se Jesus perguntasse para Pedro: Pedro, você me agapau, você me ama de todo o seu coração? Pedro responde: amar, mas com outro verbo. Pedro responde com o verbo fileu. Como se dissesse: Senhor, eu te fileu, eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus inverte, Jesus pergunta de novo com o mesmo verbo: Pedro, você me agapau, você me ama de todo o seu coração? Ele responde com o mesmo verbo fileu: Senhor, eu te fileu, o meu amor por ti é um amor de amigo, de amizade. Porque ele sabia que havia negado a Jesus e não poderia fingir naquele momento, dizendo: eu te amo de todo o meu coração. Aí Jesus muda a pergunta: Pedro, você me fileu? Ou seja, o teu amor para comigo é um amor de amizade? Pedro diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. De que adianta eu falar que eu te amo com amor ágape, se eu te neguei, se eu virei as costas? O Senhor sabe que eu sou limitado, o Senhor sabe que eu preciso ser tocado, o Senhor sabe que eu preciso ser transformado. Não adianta fingir. Deus ama quem é verdadeiro. Deus ama quem rasga as suas vestes diante dele, rasga o seu coração e diz: Senhor, me conhece por inteiro. Eu não quero fingir, eu não quero me maquiar, eu não quero ser hipócrita, mas eu quero ser um homem. Tanto é que Jesus vira para ele e diz: pastoreia as minhas ovelhas, porque agora você é um homem cheio de verdade. A verdade, ela precisa ser absoluta na nossa vida. O que esse homem quis, ele queria provar o Senhor. Ele chegou fingindo, tentando criar uma situação para provar Jesus. Querido, a verdade nos confronta e nos transforma. Eu sempre gosto de falar que o Evangelho, 3 pilares do Evangelho que eu gosto. O Evangelho, ele nos confronta, e esse confronto ele traz transformação. Evangelho que não muda as pessoas, eu desconfio desse evangelho. Evangelho que coloca o homem no centro. Agora você pode, eu também desconfio desse evangelho. Evangelho é cruz, é transformação, é renúncia. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não mudou. Hoje a gente vê um evangelho doce, um evangelho que coloca o homem, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo.
querido, eu creio que Deus vai fazer, mas esse não é o objetivo principal do Evangelho. O objetivo principal do Evangelho é nos transformar. Você lembra quando Jesus, estou terminando. Você lembra quando Jesus, Bispo Emanuel, tá? Estou terminando. Você lembra que quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, a Bíblia diz que havia um senhor, um ancião chamado Simeão. Aquele homem olha para os pais de Jesus, para José e Maria. A Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, ele diz: esse menino será tanto para ruína quanto para levantamento em Israel. Tem uma tradução que diz tanto para derribamento quanto para edificação, porque não tem como você edificar algo sem primeiro não destruir. Querido, para o reino de Deus, por que a primeira bem-aventurança é humildade? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquela palavra humildade no grego é literalmente fala de agachar, abaixar, se humilhar, se submeter, se dobrar. Jesus estava falando para religiosos, não somente para os discípulos. O reino de Deus é para os humildes. Não adianta. Tem gente que recebe uma unção e ele muda. Eu lembro que uma vez nós ungimos uma pessoa, e essa pessoa achou que por causa daquela unção agora ela podia humilhar. Eu lembro que alguém chegou para essa pessoa e disse: fulano de tal. Ele disse: fulano de tal não, pastor fulano de tal. Cadê a humildade? Querido, um título, uma unção não pode mudar o nosso interior. Não pode mudar. Se você pega as cartas de Paulo e diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo. O apóstolo vem depois do nome. O seu nome é mais importante do que o título, do que até a unção. A unção é muito importante, é extremamente importante. Mas às vezes a gente perde a identidade e achamos que agora, porque eu tenho uma unção de pastor, de obreiro, diácono. Eu lembro quando eu era diácono, meu Deus, quando meu pastor me chamava diácono Ronaldo, vem aqui. Rapaz, pensa, pastor César. Querido, nós precisamos ser verdadeiros para com Deus. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que muitas vezes não há transformação em nós? Porque a gente não vai para o lugar da transformação. Vá para um lugar onde você possa ser você mesmo. Precisamos criar um ambiente de verdade. O que eu preciso fazer? Ame a Deus antes de servi-lo. Em primeiro lugar, ame a Deus antes do seu ministério. Ame a Deus antes de todas as coisas. Tem coisas que a gente não explica, a gente experimenta. Tem coisas que não dá para ficar explicando, é necessário que experimentemos. É necessário que vivamos. E só se consegue isso quando eu me coloco com o coração humilde diante do Senhor. Todos nós somos chamados, todos nós somos requisitados para esse tempo. Deus disse, aliás, Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Ele diz: como? Jesus diz: experimente. O vento sopra onde quer. Aqueles que ouvem a sua voz. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar as nossas vidas, guiar a nossa vida. É necessário que confessemos nossas fragilidades,
para que o poder dele se manifeste em nossas vidas. Querido, eu tenho mais de 30 anos de crente. Só de casado nós temos 30 e poucos, né? 31. Eu tenho, deixa eu fazer as contas aqui, 34 anos de crente. Eu já vi muita gente subindo e descendo. Eu já vi muita gente levantando homens e mulheres de Deus, e vi também muitos indo ao pó, porque não guardaram o coração, porque não deixaram Deus mudar as suas vidas, porque não deixaram Deus transformar o seu coração. O Evangelho precisa nos transformar, e para que Ele nos transforme é necessário que tenhamos verdades em nós. Verdade, Deus está buscando corações verdadeiros. Sabe por que eu amo o Bispo Emanuel? É um amigo, aliás, Deus tem me dado muitos amigos aqui em Palmas. Eu tenho muitos amigos, pastores, falando de pastores. Eu estou em Palmas, eu cheguei em Palmas em 1993. Eu já vi muita coisa acontecendo nesta cidade. Eu já vi muitos líderes levantarem e caírem, porque não deixaram Deus transformar as suas vidas. E quando termina a parábola do bom samaritano, Jesus diz para aquele homem: vai e faze igual. Aquele homem foi impactado pela verdade. Aquele homem foi impactado pela simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, a gente que complica, a gente que inventa. Mas Deus quer usar homens e mulheres simples, homens e mulheres que amam Jesus, homens e mulheres que digam: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sou frágil, eu não sou perfeito, mas eu quero ser usado nesse tempo, eis-me aqui. Ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É tempo de voltarmos para a palavra de Deus, é tempo de buscarmos ouvir Deus. Amém? Seja verdadeiro, seja sincero e experimente grandes coisas na tua vida. Grandes coisas Deus vai fazer quando nós abrimos o coração, rasgamos o nosso coração. Vamos ficar de pé, eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado, meu Deus, por cada líder que aqui se encontra. Obrigado por esses homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado nesta cidade, Pai. Cada ministério aqui representado, Senhor, tem a sua importância no reino, tem a sua importância nesta cidade. Meu Deus, tem a sua relevância nesse tempo. Amado Espírito Santo, e nós oramos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, amado Espírito Santo, a ter um coração sincero diante de Ti, a caminharmos na luz como o Senhor está na luz. Porque quando andamos na luz, a Tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e mantemos comunhão uns com os outros. É essa verdade que precisamos, Senhor. É essa verdade que precisa estar no nosso coração. Oh, meu Deus, e que sejamos a cada dia confrontados pela verdade, para que a cada dia experimentemos da Tua glória e vivamos coisas extraordinárias do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nos entregamos outra vez a Ti e dizemos muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus.